Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Kleiler. Hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, nós estamos, segundo o calendário judaico, o calendário profético, bíblico, no mês de Abib, ou Nissan. Abib é o nome original desse mês judaico, e depois do cativeiro de Babilônia, passou a ser chamado de Nissan, é o mesmo mês, Abib ou Nissan. Então, nesse mês, já vamos aí próximo à Páscoa, quarta-feira que vem, é o 14º dia de Abib. Então, na quarta-feira, dia 8 de abril, a partir do entardecer, por volta das 18 horas, iniciará então a Páscoa. E nós estaremos atentos a isso. No final do nosso estudo de hoje, nós vamos retomar esse tema, a Páscoa, nesse ano de 2020. O que Deus está fazendo? O que o céu está fazendo? E é sobre isso a nossa temática hoje, nosso tema. Os pastores, o Elton, a pastora Ana, estão, cada um deles, desenvolvendo uma temática com a igreja, e a mim foi incumbido também desenvolver uma linha de temas com os irmãos nesse horário. Iniciamos o mês passado, em março, no primeiro final de semana de março, no domingo desse primeiro final de semana, e ali trouxemos uma ministração, uma reflexão, um estudo sobre o Espírito Santo, essa pessoa de Deus que está na terra, essa pessoa de Deus que habita em nós, se move no nosso meio e que é o guia da igreja na terra. É o que nos revela o que o céu está fazendo, nos revela os propósitos de Deus para este tempo, para o tempo vindouro, que nos dá também entendimento, sabedoria espirituais para discernirmos todas as coisas por Ele, pelo Espírito de Deus, pela mente do Mashiach, pela mente de Cristo, pela mente do Filho de Deus. O Espírito Santo em nós é esse agente celestial, é a própria pessoa de Deus que foi dada à terra, assim como o Filho Yeshua cumpriu seu ministério aqui na terra, vindo do céu em carne. Agora, ele, depois de morto e ressuscitado, durante 40 dias, cerca de 40 dias, apareceu aos seus discípulos, a igreja primitiva, e num último encontro com os apóstolos, ele então foi visto subindo ao céu, onde momento em que dois anjos aparecem ali para eles e dizem: olha, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir ao céu, assim também ele voltará. E essa é a nossa esperança maior, a nossa expectativa maior. Esse é o grande acontecimento que nós, como igreja do Senhor, filhos de Deus na terra, que fomos resgatados por esse preço maravilhoso, santo, celestial, o rasgar da carne e o verter do sangue do Cordeiro Celestial, Yeshua HaMashiach. Esse é o grande acontecimento que nós aguardamos.
a volta do Senhor. Mas enquanto isso, durante esse período que nós estamos aqui na Terra, em que estamos vivendo como homens, como seres humanos aqui na Terra, mesmo tendo experimentado essa tão grande salvação, a celestialidade em nós, nós temos esse período aqui para vivermos e precisamos discernir, como cidadãos celestiais, o que Deus tem para nós. Tanto no plano individual, como no plano da igreja, como também no plano do mundo, deste século, das coisas e do curso deste século. A nossa reflexão hoje, o nosso estudo, vai tratar disso. E da importância do tempo, de discernirmos o tempo, porque o fator tempo é muito importante para Deus. Ele tratou muito disso na sua palavra. Então, é sinal de que Ele quer que a gente atente para isso. Estejamos ligados, atentos para esse tema, o tempo. Diante dos acontecimentos, diante da vontade de Deus, como nos portarmos e como entendermos a importância do tempo para as coisas da nossa vida. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Olha aí. Eclesiastes aqui, esse livro está dizendo o seguinte, que para tudo, para cada propósito debaixo do céu, há um tempo determinado, há um tempo certo, há um tempo determinado. Então, muitas vezes a gente sabe que Deus tem um plano, um propósito, um projeto, uma ação para realizar na nossa vida, uma bênção para trazer, algo a realizar em nós ou através de nós, ou nas circunstâncias que nos dizem respeito, nos nossos relacionamentos. Agora, qual o tempo de Deus para isso? Quando que Deus determinou? Quando que Deus quer fazer isso? Então, nós precisamos distinguir isso, discernir bem isso, porque senão nós vamos ser achados lutando contra Deus. Às vezes buscando a coisa certa, discernindo e tendo ciência da vontade, do propósito de Deus, mas se nós errarmos no tempo, então vamos trazer, às vezes, sofrimento inútil para os nossos corações, ou então nós vamos perder o tempo, nós vamos nos omitir quando deveríamos estar agindo, ou vamos nos precipitar quando agirmos antes do tempo de Deus. Então, uma das primeiras coisas das ideias, das noções que esse tema traz ao nosso coração é a noção de oportunidade, de sermos oportunos, não sermos inoportunos. Estarmos no centro do tempo que Deus tem designado para aquilo que Ele quer realizar na nossa vida aqui na Terra. Então, nós vemos que a questão do tempo, ela nos coloca entre dois planos gerais. O plano da eternidade e o plano da temporariedade. O plano da eternidade opera no céu, nas coisas espirituais. E o plano da temporariedade está designado para nós, para o mundo, para este século que conhecemos. Então, há esse paralelismo aí.
E aqui tem um princípio que Deus estabeleceu. Esse princípio de paralelismo entre o céu e a terra. Qual o tempo do céu? A eternidade. Qual o tempo da terra? Aí aqui Deus estabeleceu uma forma de nós contarmos esse tempo. E ele estabeleceu uma forma de fracionamento desse tempo, para que a nossa mente humana, ainda limitada por esse corpo, por esse tabernáculo imperfeito, ainda corruptível em parte, a gente possa discernir, possa compreender, entender e nos direcionarmos nessa vida, nas coisas dessa vida e nas coisas que o céu tem para nós agora e no tempo vindouro. Então esse versículo aqui, do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele estabelece essa noção de que há um tempo determinado para cada propósito. Então não basta eu conhecer o propósito, tem que saber o tempo. E aqui em Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, olha o que está escrito aí. Se você está com a Bíblia, acompanha aí a leitura. No versículo 14, está escrito assim: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, olha só, o tempo secular no mundo está intimamente relacionado ao Sol e à Lua, que Deus estabeleceu no firmamento, com esse propósito de distinguir dias e anos. Dias, meses e anos. Então, essa é uma forma, uma das formas de fracionamento do tempo. Dias, meses e anos. Ou dias, semanas, meses e anos. A Bíblia usa muito esse fracionamento para nos falar do tempo em que Deus está agindo na terra e nas nossas vidas. Também nós temos um outro fracionamento que está marcado, às vezes, nos relógios, né? No relógio, que é a coisa mais atual. Aí nós temos horas, minutos e segundos. Hoje nós temos aqui no braço, tem como saber quantos segundos, né, eu tenho ou eu gasto para uma determinada ação. E também nós temos um fracionamento maior até, que nós podíamos classificar aqui em era, milênio e século. Uma era são vários milênios. Um milênio são 1000 anos. E um século, 100 anos. É uma outra maneira também de nós visualizarmos as coisas por esses períodos de tempo. Então aqui, tanto dia, semana, mês, ano, hora, minuto, segundos, era, milênio, século, isso fala da duração dos períodos de tempo. Né? São fracionamentos que focam a duração. Quanto tempo durou isso aqui? Uma era. Durou um milênio, durou um século, durou um ano, durou um mês, durou uma semana, durou um dia, durou uma hora, durou alguns minutos, durou frações de segundos. Então é uma maneira da gente fracionar, de subdividir o tempo e nós nos orientarmos com relação a isso.
Uma outra noção que o tempo traz para nós, para o nosso entendimento, é a questão, realmente, é isso que está embutido já no que nós já falamos, essa noção de ciclos, de períodos, né? Que traz uma visão sobre, uma noção sobre começo, meio e fim. Olha aí outra maneira da gente ver o tempo para as coisas, né? Todo propósito, toda ação, os acontecimentos, os fatos, nós podemos também vê-los nesses três grandes períodos. Um período de começo, do meio, ou do desenvolvimento, e do fim. Né? Nascimento, desenvolvimento e morte. Extinção. Então, é uma outra maneira também de nós tratarmos o tempo. Um outro aspecto também que nos vem quando nós falamos do tempo é a noção de passado, presente e futuro. Né? Tem coisas que estão para trás na minha vida, o meu passado. Tem coisas que eu estou vivendo agora. Agora nós estamos refletindo, meditando na palavra de Deus. Estamos tendo estamos aplicando ao ensino da palavra de Deus nesse momento. Esse é o presente. E o futuro, o que nós vamos fazer depois disso? O que nos aguarda nos períodos vindouros? Então, essa noção de ciclos. Ciclo passado, ciclo presente, ciclo futuro. Dá essa noção também. O tempo, a reflexão sobre o tempo. E também o tempo traz um outro aspecto, um terceiro aspecto, que é a noção, como nós falamos no começo, de oportunidade, de ser oportuno ou inoportuno. Então, eu posso, nesse aspecto aí, o tempo também pode ser dividido em três situações. O que é antecipado, ou seja, antes do tempo oportuno. O que é oportuno, ou seja, é tempestivo, está ocorrendo no tempo certo, para ocorrer mesmo. Ou então o que é serôdio, ou seja, o que é atrasado, que veio depois do tempo oportuno. Então, isso é importante, essa noção nós temos também, né? Então, antecipado, tempestivo e atrasado. Você compreende isso aí? Você pode ir anotando isso, viu? Então, nós temos essa noção de começo, meio e fim, passado, presente e futuro, e antecipado, tempestivo ou atrasado, seródio. O tempo traz tudo isso para nós, todas essas noções para nós. E isso tudo é útil demais no nosso dia a dia. A gente mal percebe o quanto que essas noções são importantes para o nosso dia a dia. Mas também importa para discernirmos os propósitos celestiais para a nossa vida. Deus e o céu, quando se relaciona com a terra, conosco, ele sabe que nós estamos aqui debaixo dessas noções, que ele mesmo deixou desde Gênesis e proclama lá em Eclesiastes, né? Então, quando ele fala conosco, quando ele se relaciona conosco, quando ele quer se revelar a nós, revelar a sua vontade, seus propósitos, ele considera isso, né? Esses períodos. Ele considera essa forma que nós vemos e nos relacionamos com o tempo. Tá certo? Então, na sua comunicação, no seu relacionamento conosco, Deus vai considerar isso tudo. Por isso que é importante atentar e termos isso sempre em mente. É interesse de Deus, então, que nós não apenas saibamos, como a gente respeite o tempo. Por que Deus quer que a gente tenha noção, que a gente aprenda sobre a importância do tempo? De discernirmos o tempo, seus fracionamentos, seus períodos, seus aspectos, as situações que envolvem o tempo. Porque ele quer, ele espera que
que a gente tome conhecimento do tempo que Ele vai realizar as coisas, ou que Ele designou para que nós realizemos as coisas, ou que Ele designou para que as coisas, os fatos aconteçam no céu, na terra. E respeitemos isso. E não andemos, como nós vimos agora, nem precipitados, que está escrito na Bíblia, quem precipita peca. Nem andemos precipitados antes da hora, e nem andemos atrasados depois da hora, depois do tempo de Deus. Então, discernir o tempo é fundamental para termos uma vida cheia da plenitude do que Deus quer realizar em nós e através de nós na Terra. Então, não apenas saber, conhecer, mas respeitar. Harmonizar o nosso coração, ou o tempo do nosso coração, com o tempo do coração de Deus. Dentro disso, ali em Eclesiastes ele fala lá dos propósitos, né? Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para abraçar e para deixar de abraçar. Estamos passando dias agora que a orientação das autoridades sanitárias no sentido de não abrace, não beije. Então é tempo de não abraçar. E aí? Né? Então realmente há tempo para todas as coisas. Um abraço. Esses dias eu fui visitar minha mãe e quando eu fico na garagem, aí ela vem lá de dentro, ela veio chorando. Eu falei, o que houve, mãe? Ela disse, o que mais me perturba nessa hora é eu não poder, eu ver os meus filhos, não poder abraçar. Então nós estamos vivenciando um tempo que não é para abraçar, é para deixar de abraçar. Então, há tempo para todas as coisas. E também um outro aspecto interessante é que o tempo e os fatos, eles se relacionam com pessoas. Né? O que eu, como cristão, o que você, o que nós como igreja, o que o mundo como inimigo de Deus, das coisas de Deus, a impiedade, né? Os filhos desse mundo, o que os anjos, os demônios, os principados, as potestades, Satanás, Mamon, as potestades das trevas, o que cada um destes grupos, cada um desses indivíduos, desses agentes, estão discernindo, estão cumprindo ou não com relação ao tempo designado por Deus. Então, nós temos aqui pelo menos 2 grandes grupos, os justos e os ímpios. Os justos não aqueles justos pelo que fazem ou deixam de fazer, mas por aquele que creem. Nós somos justificados por aquele que pagou o preço por nós. Então, por isso, essa designação de justos. E os ímpios, aqueles que seguem os caminhos da idolatria, desprezando o Deus Criador invisível e se apegando a outros deuses, ou mesmo se pondo como Deus, né? Na sua soberba humana. Então, nós temos aí os justos que vivem pela fé. A fé que se soma à esperança e que age sempre com base, com fundamento na misericórdia, na compaixão, no amor de Deus. E os ímpios, que estão sujeitos ao desespero, à desesperança e agem
sempre com base no deboche, no escárnio, ou na indiferença com relação às coisas de Deus, às coisas do céu. Então, nem tudo que Deus fala com relação ao tempo e aos propósitos vai se aplicar a todo mundo. Não, nós temos que ver para quem Deus está falando e para quem Deus está designando aquele tempo. E aí eu vou saber onde eu me enquadro. Isso é fundamental. Porque senão eu vou ser achado fazendo o que está designado para o outro. Eu vou ser achado fazendo algo em determinado momento que não é o meu, é o momento do outro, e não o meu momento. E aí é importante nós sabermos para quem o tempo está sendo determinado. E aí nós temos a noção também na Bíblia das duas grandes dispensações, das duas grandes alianças que estão diante de nós, das gerações que estão sobre a terra. A antiga e a nova aliança. A aliança de Moisés e a aliança de Yeshua, o Filho de Deus. Nós estamos nessa segunda aliança. E a palavra de Deus, o que Deus fez e determinou em termos de tempo e de propósito para a antiga aliança é muito importante para nós. Apesar de nós não estarmos nela, mas ela é muito importante. Porque é o passado, aquela noção do passado, presente e futuro. Então, esse passado serve para quê? Para nos instruir acerca do presente e nos prepararmos para o futuro, o que Deus tem para trazer à frente na nossa vida. Então, passado, presente e futuro tem utilidade, muita utilidade na nossa vida. Não é porque é passado que não serve para nada, não. Nosso passado nos ensina muito, fala muito daquilo que precisamos saber para o presente e para o futuro. Então, na antiga aliança, Deus também faz um paralelismo. Assim como ele faz um paralelismo entre o céu e a terra, também tem um paralelismo entre a antiga e a nova aliança. E nesse paralelismo, nós vamos aprender muita coisa com esses dois ciclos que Deus na Terra. Mesmo porque os dois ciclos estão intercedendo hoje na Terra. O povo da antiga aliança ainda continua, Deus continua tratando com eles, os judeus. Estão na Terra ainda. E o povo da nova aliança, que é a igreja, que são os filhos de Deus em Yeshua HaMashiach. Então, os dois povos estão na Terra, até hoje. E Deus está tratando com os dois. Então, Deus tem que falar com os dois. E há tempos diferentes para os dois. E há propósitos diferentes para os dois. E a Bíblia fala para os dois. Então, nós temos que saber quando a Bíblia está falando para eles e quando a Bíblia está falando para nós. E quando a Bíblia está falando para os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, qual o tempo? Os tempos determinados para nós. Quais os propósitos? Isso é importante nós sabermos, né? Para eles, os judeus, e para nós. Esse princípio, então, é bom você ter sempre esse princípio em mente. Esse princípio ele está bem claro ali, por exemplo, nós podemos ver aqui em Lucas capítulo 17, versículo 26, só o 26, mas todo esse, do 20 até o final desse capítulo, 37, Jesus tratou disso, tratou desse paralelismo entre o passado, o presente e o futuro, entre o povo da antiga aliança e o da nova aliança. Olha aqui, esse versículo 26, ele resume isso, diz assim como foi, então, essa expressão, assim como, né, é um paralelismo, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Olha aí.
Então, aquele grande acontecimento que nós falamos, que nós estamos aguardando, a volta do Senhor, o dia do Senhor, ele diz que será semelhante, estarão acontecendo fatos, situações semelhantes ao que aconteceu nos dias de Noé. Então, nós olhamos aquele tempo lá de Noé, longe dos nossos dias, mas Jesus fala, aquele tempo e aquelas coisas daqueles dias refletem coisas bem parecidas, em um tempo muito semelhante aos dias do fim, quando vier os dias finais da terra, quando o Senhor voltará. Então, o passado ele serve para a gente olhar e discernir, né? Às vezes não vai servir exatamente daquele jeito, mas nós vamos conseguir trazer para o nosso presente o que se aproveita daquele tempo passado. Aqui nós temos, então, um detalhe que a gente precisa atentar também. A Bíblia, ela se rege por um tempo profético. E ela utiliza tudo isso aqui que nós falamos. Dias, semanas, meses, anos. Ela se utiliza desse fracionamento terreno deixado para os homens na terra para designar os tempos de Deus. Os tempos e os ciclos de tempo que Deus estabeleceu para o nosso caminhar aqui na terra. Nós temos que atentar para isso. Agora, qual é o detalhe? O mundo e o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele labora, ele trabalha para embaralhar esses ciclos e esses tempos na nossa cabeça, no nosso entendimento e no caminhar da igreja, do povo de Deus na terra. Ele trabalha para embaralhar isso. Até o profeta Daniel disse que viria isso no final. Ele mudaria os tempos, mudaria as datas, para fazer uma bagunça na cabeça das pessoas e para dissociar, para desconectar as pessoas dos tempos de Deus, dos ciclos de Deus na terra, que Deus estabeleceu para a terra. Então, quando as pessoas estiverem desconectadas destes ciclos que Deus se utiliza para agir na terra, então ele estaria com mais liberdade para deitar e rolar na vida das pessoas, para confundir as pessoas, para trazer ignorância e trazer precipitações ou atrasos na vida das pessoas, para fazer com que as pessoas nem percebam o que é que o céu está fazendo naqueles dias, naquele tempo, e passem distraídos e sejam, então, prejudicados terrivelmente nos seus dias aqui na terra, desperdiçando tempo. E o tempo, meus irmãos, é uma das coisas que a gente tem de mais precioso nesse mundo. Tempo. Tempo é um valor inestimável, viu? O nosso tempo deve ser muito valorizado, porque Deus o valoriza. E o diabo sabe disso e trabalha então a gente tem que ter isso em mente. Ele vai trabalhar para embaralhar nosso entendimento e não deixar que a gente perceba os ciclos, os tempos de Deus. Então, como tem um tempo determinado para cada propósito, realmente, e tem mesmo na Terra, nós queríamos, antes de entrar aqui, num dos períodos, no período que nós estamos vivendo hoje, porque a partir do momento, a partir do discernimento desse período atual agora, o que nós estamos vivendo hoje? Aí você vai ter os elementos, como nós estamos falando aqui, desses princípios, dessa forma de você entender a palavra de Deus, você vai ver que todos os seus dias na Terra, você pode discernir se eles estão em harmonia com os propósitos e os tempos que Deus designou para você.
para a terra, para a igreja, né? Para o contexto que você está inserido. Tá? O que vale para um, vale para todos os outros. E nós vamos pensar um desses períodos aqui, que é o período da Páscoa, que é o período que nós estamos vivendo agora, nesses dias. E aí nós vamos ver, e o que a gente falar sobre isso vai servir para todos os outros períodos, tá certo? Então, veja bem, no caso aqui, só para, voltando um pouquinho ali na questão do dia, né? Dia, a Bíblia fala muito no dia, o dia do Senhor, o dia... E fala no dia do sábado, né, da antiga aliança. Qual é o nosso dia, então, para a nova aliança? Né? O dia que Deus elegeu para a nova aliança. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Né? Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: por isso, Deus estabelece outra vez. Ou seja, ele tinha estabelecido uma vez, para a antiga aliança, o sábado. E agora ele estabelece outra vez um determinado dia, tá vendo? Ele determina um dia para a nossa aliança. Um determinado dia, chamando hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Tá vendo? Considerando o passado, eu estou discernindo o que serve para mim no presente. O que serve para mim no presente? Na aliança atual, que Deus me chamou para estar debaixo dela. É o hoje. Não é o sábado mais. É o hoje. O dia que se chama hoje. Porque diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, se na antiga aliança havia um dia designado na semana, o sábado, para se guardar, que vai de sexta-feira à tarde até o sábado à tarde, hoje, atualmente, o dia se chama hoje. Então, qual é o dia certo para se guardar? Qual é o dia do descanso de Deus hoje? De Deus atualmente? É hoje. Todos os dias da nossa vida. Porque nós já passamos, fomos transportados da morte para a vida. Já entramos no descanso do Senhor. Já estamos inseridos na vida eterna. Nessa certeza de vida que não tem limite mais. A eternidade com o Senhor. Esse dia Deus designou aqui no Novo Testamento, na nossa língua, chama-se hoje. Amém? Então aqui nós vamos ver agora, vamos pensar um momento profético, um ciclo profético de Deus, que Deus está realizando na Terra nesses dias. Ele está realizando. Ele deixou designado, revelou o que ele estaria fazendo nesse ciclo, e aqui nós estamos falando num ciclo anual. Durante o ano, o que Deus faz? Como é que o céu trata com a terra? O que o céu trata conosco? Como é que o céu quer nos achar? Atentando para o que aqui na terra, em termos de tempo? Então, tem os ciclos, tem os tempos que Deus designa. Nesse período, que é o mês de, para nós, o mês de abril, nós estamos em abril, 5 de abril de 2020. Bom, para a Bíblia, porque esse calendário nosso ele é recente agora, né? O gregoriano é recente, estabelecido recentemente. Serve para alguma coisa? Serve para muita coisa. Mas cuidado, porque eu não posso ficar nele. Eu preciso checar, fazer um paralelo dele com o calendário bíblico. E no calendário bíblico, nesses dias, nós estamos no mês de Abib, ou Nissan. Então, dia 8 agora, 14º dia de Abib, é o dia da Páscoa. É o dia em que faz uma referência, uma alusão ao quê? Ao dia em que Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito, ele foi posto em liberdade por uma ação celestial de Deus, que confrontou o faraó e todo o Egito naquela época. Hoje, quem é o Egito para nós? O Egito é o mundo. Quem é Israel? O Israel de Deus é a igreja hoje. Então nós, como igreja também, hoje nós podemos discernir que nesse tempo Deus nos visita para checar como está a nossa vida. Há algum nível de escravidão que está nos amarrando, nos impedindo de herdar as coisas de Deus, de fazer as coisas de Deus?
há algum grilhão, alguma algema que está nos amarrando, nos escravizando, esse é um tempo oportuno para nós checarmos nossa vida nesse sentido. O que o Egito conseguiu embaraçar? O que o Egito conseguiu resistir na nossa vida? O que esse mundo tem trazido de contaminação, de má influência, de cegueira espiritual, de escama nos nossos olhos? O que precisa ser tirado para que a gente não fique no Egito? Porque o Egito não é o nosso lugar, o mundo não é o nosso lugar. Então eu não posso estar conformado com esse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou dele. Eu estou conformado, né? Eu tenho a forma de Cristo, do homem celestial, e não do homem terreno, do homem carnal. Então, o que está ainda me embaraçando? Por quanto tempo está me embaraçando? Então, cada ano, todo ano, Deus nos visita nesse ciclo, nesse tempo, para checar nossa vida e nos oferecer libertação, nos oferecer um patamar cada vez maior de liberdade, de efetiva liberdade, aqui na Terra e no mundo vindouro. Então, quais os grilhões que precisam ser quebrados? E qual o alinhamento, né, que precisa ser feito nas nossas vidas com os propósitos de Deus para esse tempo? Enquanto Deus trata conosco nesse período, com esse ambiente pascual, com esse ambiente de libertação, com esse ambiente de livramento, ele trata também com o mundo e com os ímpios. Lembra dos dois povos? A igreja e o mundo? Tendo os judeus também. Ele trata com o mundo. E como ele trata com o mundo? Ele trata com o mundo como tratou com o Egito. Ele traz juízo sobre o mundo. Então, nesse período, o mundo experimenta da parte de Deus um ambiente de juízo, um ambiente de justiça. E enquanto nós somos guardados no Senhor, como Israel e as suas famílias ficaram guardadas em casa e colocaram sobre as portas, sobre o umbral das suas portas, o sangue do cordeiro que imolaram naquela noite, assim também nós somos chamados a estarmos guardados, a estarmos recolhidos, a estarmos refletindo, né, no que Deus está fazendo e no que Deus está prestes a fazer, tanto com o mundo como conosco, né? O que é para o mundo é para o mundo, o que é para nós é para nós. Nós temos que discernir isso. O tempo é o mesmo, aí os propósitos são diferentes. Então, nesse mesmo tempo, Deus está agindo com dois povos diferentes, ou três, incluindo os judeus, e está também trazendo propósitos diferentes. O tempo é o mesmo, propósitos diferentes, ações diferentes, consequências diferentes. Ok? Então, nesse período da Páscoa, que é um período que Deus celebra até hoje, nós estamos vendo aí essa questão da pandemia mundial, uma ameaça que vem crescendo e vem se alastrando no mundo inteiro. E chegou no Brasil exatamente no período da Páscoa. Nós precisamos, então, discernir isso. As autoridades públicas, sanitárias, do Estado mesmo, até eles estão proclamando: fiquem em casa, tranque suas portas e fiquem em casa, até que passe essa peste, até que passe essa situação. Então, até eles estão reconhecendo que nesse período, há uma visitação de justiça, de juízo celestial na Terra. E ainda que os ímpios não discernam, nós não temos o direito de não discernir. Nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus, não precisa nenhuma autoridade sanitária nos dizer, já sabemos. Não há maneira melhor de celebrarmos a Páscoa do que isso. Estarmos num lugar de refúgio, reunirmos a nossa família e comermos da carne do cordeiro e do seu sangue.
como ele mesmo disse, que os seus fariam na terra. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, com o meu reino. Então, nesses dias, e especialmente no dia 8, e aqui eu já convoco a igreja, dia 8, quarta-feira próxima, nós vamos estar nas nossas casas, reunidos em família, com a nossa família, e vamos preparar pães asmos, pães sem fermento. Né? Você pega o trigo, molha com água o trigo e pode botar um pouquinho de azeite ali. Você amassa essa massa, esparrama ela em forma de para ela poder assar por inteiro. Não, depois que você botar a água e o azeite ali, ou só a água, se não tiver azeite, só a água, você não pode demorar mais do que 10 minutos. Porque em 10 minutos ela começa a fermentar só por ter contato com a água. Então você umedeceu, coloca na frigideira ali, o fogo, assa aquele pão e você vai partilhar aquele pão com a sua família. E também vamos ter nas nossas casas suco de uva, o mais puro, o melhor que você puder. Né? O trigo também, o melhor que você puder, entendeu? E nós faremos. Até poderíamos fazer com cevada esse pão, mas a cevada é difícil de encontrar nesses dias. Temos feito uma proclamação de que nós teremos cevada para o pão da Páscoa, e não apenas para esses propósitos ímpios, né? A cevada no Brasil. Mas então você vai fazer o pão e vai preparar o cálice do vinho para cear com a sua família. E nós vamos fazer isso às 20 horas. Então, às 8 horas da noite, toda a igreja, toda a congregação vai estar reunida em suas casas e nós vamos partir o pão e bebermos o suco de uva. E vamos cear. Vamos orar, vamos meditar na palavra ali e tal, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor, invocar o Espírito Santo. E você, o mais velho da casa, o que tiver mais idade, né, ou mais tempo de fé, procura ministrar isso, tá? Preferencialmente os homens. Na casa em que não tiver homens, então a mulher mais de idade ou de mais tempo na fé, ministra então a ceia, tá? Do Senhor. Se você estiver sozinho e for possível você ir para a casa de algum irmão ou de algum familiar que esteja na igreja também, celebrando o propósito, amém. Se não, faça, coma o pão e o suco, né, e partilhe, porque é como se nós estivéssemos juntos, tá? Em espírito. É como se a igreja estivesse toda reunida, ok? Então, discernir esse tempo agora que nós estamos passando. Deus está tratando com o mundo em juízo, em sede de juízo. E Deus está tratando com a igreja em sede de livramento, em sede de libertação, tá certo? Em sede de quebrar os julgos de todo e qualquer tipo de escravidão desse mundo. E me parece que este ano Deus resolveu fazer isso de uma maneira literal, profunda e muito, muito diferente, muito forte, que está assustando todos nós, né? Então eu penso que os ciclos principais de Deus na Terra esse ano serão intensos. Parece que é um daqueles momentos em que a Bíblia fala que Deus abaixou os seus ouvidos. Ele veio, ele se inclinou à terra para saber o que está acontecendo. Porque é muita injustiça, é muita iniquidade que deve estar chegando até o céu. Então Deus vem e vem tratar pessoalmente, parece, com a terra. Não pessoalmente no sentido de literal, mas pessoalmente no sentido de uma maneira muito especial, específica.
Me parece que nós estamos diante de um ano sabático, de um ano até de jubileu, de um ano que Deus parece estar passando a régua em muitas coisas, que Deus resolveu extraordinariamente. Não que esse seja o ano de jubileu bíblico, e nem que seja o ano sabático bíblico, mas assim, parece que Deus chamou extraordinariamente um ano de jubileu, um ano sabático, e está estabelecendo com a terra nesse nível, está tratando com a terra nesse nível, estabelecendo fatos, né, juízos e tratando com a sua igreja nesse nível. A nossa expectativa é que os próximos dias ainda sejam dias muito peculiares para toda a terra. Nós vamos ficar atentos e essa ministração de hoje, que nós estamos encerrando aqui, ela sirva para que você, refletindo nessa maneira como Deus está tratando, né, como Deus nos faz atentar para o tempo das coisas, os ciclos celestiais em relação à Terra, você fique centrado, né, e posicionado onde Deus quer te achar nessa hora, tá? E também crendo naquilo que Deus quer que você creia, crendo que Ele realmente é o nosso livramento, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustentador, né? E o nome do Senhor, como está escrito lá em Provérbios 18:10, o nome do Senhor é torre forte, debaixo da qual o justo está seguro, está seguro. Então nós invocamos o nome do Senhor sobre cada um de vocês, sobre cada casa representada na congregação Taguatinga. Invocamos a proteção do nome do Senhor, o nome do Senhor, sobre cada um individualmente e sobre cada casa representada, para que a glória do Senhor seja resplandecente nesses dias e a gente alcance pleno discernimento em Deus sobre o que Deus está fazendo nesses dias e não andemos confundidos, viu? Porque senão, por exemplo, se é Deus que está estabelecendo juízo sobre a terra com os ímpios, então não cabe a gente estar repreendendo Satanás, repreendendo essa praga, ou dizendo que ela é uma gripezinha, ou é uma coisinha, uma invenção, coisa parecida, né? Porque aí nós estamos menosprezando o próprio juízo de Deus. Nós estamos menosprezando a ação da destra do Senhor. Isso não é bom. Quem escarnece das coisas de Deus, das ações de Deus, como nós vimos aqui, é o diabo, ou os filhos desse mundo, né? Nós não, nós respeitamos isso. E nós tememos a Deus. Não tememos Satanás, o diabo, os homens, não. As circunstâncias, os problemas, as ameaças, nós não temos que temer isso. Pelo contrário, para isso tudo, Deus nos diz, não temas. Eu sou contigo, eu vou adiante de ti, então não temas. Agora, perante o Senhor e perante os atos do Senhor, perante os atos da justiça de Deus, dos juízos de Deus, nós precisamos não só discernir, mas temer também, respeitar e compreendermos qual a posição na qual Ele quer que nos encontremos nessas horas. São horas difíceis, que nós não nos alegramos com o juízo do mundo, não. Nos traz pesar, tristeza, porque o Espírito de Deus não se alegra no juízo, mas sabemos que é necessário. Deus sabe por que Ele está fazendo isso, por que Ele está trazendo isso à Terra. E Ele nos dará discernimento, não só do tempo, como da posição que nós devemos ser encontrados nessa hora. Amém? Então, que você possa refletir no que nós falamos, no que você pôde anotar, você pode rever, nós estamos gravando em forma de vídeo e áudio, né? Estou fazendo aqui um sacrifício, que é a primeira vez que eu faço isso, por conta dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, e essa maneira que nós encontramos de nos mantermos unificados nessa hora,
em termos de palavra, de ensino, pregação. E logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos reunidos de novo em culto ao Senhor. Cultuaremos em família, cada um nas suas casas, e o pastor Welto vai estar trazendo a pregação deste domingo, desse culto, logo mais às 18h30. Então, também vocês vão receber aí nos nossos grupos a pregação dessa noite, do culto dessa noite. Não deixe de cultuar o Senhor. É um momento para isso. Deus está multiplicando o nosso tempo. Ele está esvaziando as nossas agendas para que atentemos o quão necessário é que venhamos discernir o tempo e os propósitos de Deus para esses dias, no nome do Senhor. Amém? Fiquem em paz. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sigo aqui com a minha família. Nós estamos em jejum começamos na sexta-feira à noite, né? Estamos também num período de jejum. Isso é muita bênção para nós. E eu queria deixar aqui uma palavra final de bênção. Lembrando da quarta-feira. Quarta-feira nós temos a Santa Ceia. Aliás, essa bênção especial eu vou deixar para ministrar na quarta-feira. Às 20 horas nós vamos estar reunidos e nós vamos postar uma palavra específica para quarta-feira, tá? E lá então nós ministramos essa bênção. A graça e a paz do Deus vivo em Yeshua HaMashiach, o seu Filho, pão verdadeiro descido do céu em carne, inunde os nossos corações nesses dias e sejamos guardados na sua verdade, no seu amor e no seu poder, que procedem do seu nome. E o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, transborde em cada um de nós e encontre ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar, segundo os oráculos do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.